Pronto? Falei. Se você não gostou, o problema é seu. Você que lamba as suas feridas. Agora, na minha idade, eu falo o que eu quero, quando eu quero, como eu quero e para quem eu quero. Você já passou por um momento assim? Isto é terrível. Quando você convive com um adulto que tem este tipo de discurso, a gente fica até perplexo, quase que não dá nem para responder. A diferença entre sinceridade e crueldade é um limite muito tênue, que não precisa ser vivenciado dessa maneira. Muito se confunde entre sinceridade e autenticidade. Eu não estou pedindo para você mentir, mas eu estou dizendo que nas relações humanas, este tipo de comportamento tirano é muito mais próximo do seu adoecimento do que da sua saúde. É bem verdade que quando você chega próximos dos 50 anos, ou que já tenha passado disso e já esteja vivendo no envelhecimento dos 60 a mais, você tem uma autenticidade natural. Você já consegue falar sobre temas que você não gosta, sobre temas que você discorda e até não conversar sobre algumas coisas que você já definiu que não virão ao caso, em hipótese alguma. Bom, mas o que é importante a gente dizer que este comportamento austero, um tanto quanto agressivo, não alimentam as boas relações. E isto sim pode ser um caminho muito perigoso, porque ela faz com que todas as suas relações passam a se tornar fragilizadas. Já imaginou a insegurança de você chegar para conversar com uma pessoa que você já sabe que vai reagir dessa maneira? Isto não é nada positivo. Ao contrário, isto pode trazer problemas de relação, problemas sociais e problemas de saúde. Porque comportamentos assim normalmente têm origem em traumas, em emoções confusas e têm origem em dores que talvez você escondeu e que pela idade, pelo seu ciclo social e de trabalho, você não podia demonstrar, porque poderia ser interpretada como uma grande fraqueza. Bom, quando a gente chega aos 50 anos de idade, a gente tem sim alterações no corpo, na mente, na maneira como a gente faz as coisas, mas isso está longe de ser autenticidade quando você passa a agir de uma maneira muito mais agressiva. Sabedoria não tem nada a ver com rigidez emocional. Rigidez emocional leva você para um lugar de distância, para um abismo das suas relações. E chegamos aqui num ponto onde você já tem maturidade para compreender as suas relações. Quando a gente pensa numa pessoa que tem um comportamento de rigidez emocional, a gente tem que observar o que levou esta pessoa a agir dessa maneira. Pode ser que ela definiu esse comportamento como uma medida de segurança, de autoproteção. Talvez ela queira dizer outra coisa e não sabe se expressar. Talvez ela esteja chamando a sua atenção. Quando a gente tem alguns quadros clínicos, por exemplo, pessoas que sofreram um derrame, o chamado acidente vascular cerebral, ou pessoas que têm um quadro de demência, estas sim perdem o filtro, perdem esse crivo de comportamento social, mas porque existe uma patologia associada. Você, com 45, 50 anos, se começar a agir assim, você sofrerá uma grande consequência. O afastamento social, o distanciamento das suas relações de trabalho, o isolamento e aí, sintomas como ansiedade, pânico, depressão começam a ser mais frequentes no seu dia a dia. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento, e hoje eu preciso falar com você de um assunto muito importante e que, se você quer ter uma qualidade de vida melhor no seu envelhecimento, você precisa ficar um pouco mais atento a alguns comportamentos que começam a aparecer depois dos 40 anos de idade. É bem normal, depois dos 40 anos de idade, você sentir que a sua vida mudou.
os seus valores pessoais mudaram, as suas relações de vida também mudaram, talvez você mudou de emprego, talvez se casou, talvez se separou, os filhos saíram de casa. E você começa então a fazer aí um revival, um review da sua vida. Você começa a refletir sobre coisas que você gostaria de mudar, sobre comportamentos que hoje você não fizesse igual o que fazia naquela época. Bom, e vale aqui dizer que, olha, é muito louvável ter este pensamento, ter esta atitude reflexiva, mas é muito perigoso quando você decide não medir suas palavras. A diferença da falta de filtro é que você então passa a ser rejeitado nas suas relações. E quando você rejeita relações, quando as pessoas não querem mais conversar com você, quando elas fogem do seu caminho, é porque a situação já ficou insustentável. É claro que nos dias atuais, e eu acredito que não é somente hoje, sempre foi difícil falar de algumas temáticas. Política, futebol, religião, são assuntos que as pessoas precisam ter muita maturidade para conversar sem brigar. E aqui vem um ponto muito importante da gente falar. É também muito comum quando a gente chega nesta fase de pré-envelhecimento, você dizer assim: chega, eu não quero mais brigar. Eu agora só quero paz. Eu agora só quero paz. Chega de discutir, eu não vou falar mais sobre assuntos banais, eu não vou mais me indispor com aquela pessoa da minha família. E aqui vem qual é essa medida de comportamento. Eu preciso falar sobre esse assunto com você porque o que você vai encontrar de dificuldade lá no envelhecimento, sabe aquela teimosia que é característica do idoso? Sabe aquela dificuldade de aceitar um novo alimento, uma nova rotina alimentar que também é característica do idoso? Sabe aquela indisposição que as pessoas mais velhas têm em aceitar mudanças na casa? Tudo isso não começou na velhice. E tudo isto começou aos 40, 45 anos de idade. Quando você decide ser autêntico de uma vez por todas, para poder afastar alguns chatonildos que aparecem na sua vida, para poder se libertar de alguns temas que você não quer falar, mas o isolamento que isto gera em você começa a sedimentar comportamentos que vão gerar doença no futuro. E é isso que você precisa entender. Veja que para uma pessoa sofrer de uma doença como o Alzheimer lá na velhice, isso também começou quando ela passou a se isolar, passou a ler menos, passou a ouvir menos, passou a conviver menos e ficou lá, centrada no seu próprio mundo. Você vai dizer para mim que eu estou ficando louca, mas eu tenho certeza em dar essa informação para você. Os novos estudos de fisiologia mostram que somos resultado do ambiente que vivemos. Então, se você está vivendo aí que nem um eremita, distante de tudo e sem relacionamento pessoal, muito provavelmente você já começou a adoecer e você precisa ser chamado a atenção para isso. Entende que quando você olha para o mundo com a leveza da maturidade, é quando você observa que alguns comportamentos você precisa tirar da sua vida. E outros você precisa aprender. Assim como um adolescente. Existe uma relação muito grande entre o envelhecimento e a adolescência, porque são períodos de transição. Veja que eu não consigo comparar uma pessoa de 60 anos com uma pessoa de 70 anos. Por quê? Porque tem muitas variáveis que interferem na vida dessa pessoa. O ambiente que ela vive, a quantidade de familiares que ela tem ao redor, se ela trabalha ou não, a saúde dessa pessoa, o histórico de vida, as memórias, os traumas, as alegrias, a maneira como essa pessoa vive. Então você entende que pessoas que na velhice são muito rígidas, possivelmente elas já eram muito rígidas aos seus 40, 45 anos. E que às vezes era apenas um comportamento de autoproteção. Bom, e aí você vai perguntar assim para mim, então como que eu lido com isso? Porque a gente vai ficando meio chato mesmo, né?
Eu com quase 49 já tenho as minhas chatices e já prefiro não fazer algumas coisas. E aí você precisa ter a medida do equilíbrio. É claro que você não vai sair aí fazendo e participando e realizando e falando com qualquer um, mas você precisa então medir o equilíbrio das suas relações. Entender que algumas pessoas saíram da sua vida, entender que com algumas pessoas você pode conversar de assuntos delicados, entender que terá pessoas, terá lugares que você vai falar somente de trivialidades, e isto é muito bom, porque isto gera em você uma percepção de segurança. Segurança com você mesmo, segurança com a sua história de vida, segurança com o seu futuro. Tem um ditado que diz assim: uma abelha nunca vai conseguir mostrar para a mosca que o mel é melhor do que o lixo. E isso tem muita relação com o comportamento. Se você chegar para uma pessoa que está lá num movimento de rigidez emocional muito grande e tender a convencê-la de que ela precisa ser gentil, que ela pode conseguir direcionar melhor as relações, ela jamais vai te ouvir. Mas você pode acolher esta pessoa e perguntar assim para ela: eu posso te ajudar em alguma coisa? Tem algo que a gente pode conversar que esteja assim te incomodando a ponto de deixar você assim tão agitado? Talvez essa pessoa vai entender este movimento como um acolhimento. E aí você vai poder começar a falar e começar a ouvir sobre tudo que essa pessoa tem para te dizer. Mas com toda certeza, a rigidez emocional é um caminho muito perigoso, que leva ao isolamento social e que vai levar a algumas angústias, alguns transtornos de emoção, que só te afastam de um envelhecimento saudável. Se esse vídeo tocou você de alguma maneira e se você observou em você algum movimento de rigidez emocional, vale a pena rever este vídeo, salva, compartilha, manda no grupo da família. Quem sabe você consegue fazer uma roda de conversa na sua casa e identificar algumas estratégias, algumas situações que esses comportamentos aparecem. Assim, você vai melhorar as suas relações, vai conseguir conviver melhor e com toda certeza vai caminhar para um envelhecimento ativo e com mais saúde. Até o próximo vídeo.